Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pré-modernismo. Autores: Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto. Depois, vanguardas europeias de literatura, fubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Bom, claro que de uma forma muito resumida, então se você não entendeu nada do que são todas essas coisas até agora, comenta aqui nos comentários, coloca a tua opinião aqui, o que você tá a par sobre essa matéria, que eu faço um videozinho explicando especificamente cada tema que eu citei aqui, tá bom? Aqui é só um resumão geral mesmo pra... Sabe aquele dia que você precisa só de um resumão geral pra fazer a prova e pronto? É isso. Bom, pré-modernismo, começando. Para entender pré-modernismo, vamos entender o realismo, né? A diferença entre os dois. No realismo, galera, a gente criticava as instituições. E essas instituições eram escola, igreja, casamento. Então, se a gente está criticando instituições tidas como da elite, o realismo era voltado à burguesia, certo? Como que criticava a igreja? A hipocrisia dos religiosos, que pregam uma coisa e fazem outra. Como que critica a escola? O microcosmo da sociedade, por exemplo, no livro O Ateneu. E como que critica o casamento? A partir do adultério. Bom, e no pré-modernismo? Já no pré-modernismo, a gente tem a crítica aos problemas reais que afligem o povo, ou seja, a realidade brasileira não é mais voltado para a burguesia, aqui é a realidade. Vai retratar a pobreza, vai retratar a miséria, vai retratar a fome, vai retratar todos os problemas reais do Brasil. O pré-modernismo é um período marcado pelo sincretismo, ou seja, pela fusão de várias tendências. Os pré-modernistas mesclam características dos realistas, naturalistas, impressionistas e simbolistas. Quanto aos temas, bom, Euclides da Cunha vai falar do sertão brasileiro, da realidade sertaneja. O Lima Barreto, do subúrbio carioca. Nas obras dele tem um teor social, ele demonstra agudo senso crítico, contrastes sociais, subúrbio carioca, uma linguagem, um discurso próximo da oralidade. E tem até um livro importante, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que nessa obra do Lima Barreto, a gente tem a retratação de um nacionalismo exacerbado e utópico, uma crítica ao autoritarismo militar, resultado da ditadura implementada por Floriano Peixoto. Bom, Monteiro Lobato, ele traz traços naturalistas, o determinismo, a ideia do determinismo, realismo social, crítica sociopolítica, nacionalismo, preocupação com os problemas do país e inovação na arte de contar, nas obras da literatura infantil. E ele também vai retratar a vida do trabalhador rural. Já o Graça Aranha, ele tem traços realistas e naturalistas, não vai idealizar nada, então é a ausência de idealização. Ele tematiza conflitos sociopolíticos e ele vai retratar a situação do imigrante. Na obra dele, Canaã, ele discute a miscigenação brasileira e tematiza o racismo, certo? Agora, no, bom, isso eu falei de Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha. Tá, pré-modernismo foi. Agora vamos para vanguardas europeias e literatura. Bom, no início do século XX, o mundo estava vivendo o otimismo da Belle Époque. O que veio com a Belle Époque? O desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico proporcionado no período da Belle Époque promoveu o quê? Conforto e bem-estar. Veio o chuveiro elétrico. Então, nesse período de Belle Époque, tivemos o quê? Um grande progresso. Aí, em 1914, tinha uma crise no finalzinho do século XIX que explode a Primeira Guerra Mundial. E aí, o que acontece? Essa grande tensão gerada pela Primeira Guerra Mundial passa a influenciar o questionamento da arte. A grande questão do artista nesse período é: para que serve a arte em meio à guerra? Por que eu vou fazer arte bonitinha se tá acontecendo uma guerra, se tá todo mundo morrendo, se tá todo mundo se separando da família, os pais, pais de família indo pra guerra, filhos indo pra guerra, irmãos indo pra guerra? Por que isso tá acontecendo? E a gente continua pintando o quadrinho. Por quê? A arte começa a ter esse questionamento em meio à guerra, certo? Nessa atmosfera de euforia, e desencanto, começa a ter os ismos que caracterizam a arte do início do século XX. Bom, aí começam as vanguardas europeias propriamente ditas. Uma coisa importante e legal a se dizer é sobre a máquina fotográfica, porque a máquina fotográfica desencadeou uma crise na pintura. Então, além desse questionamento da arte em meio à guerra, a máquina fotográfica desencadeou uma crise na pintura.
Tinha a pintura retrato, né, do Leonardo da Vinci, por exemplo, e tinha uma pintura mais abstrata. Então começou a ter essa crise na pintura. Agora, cubismo, bora para o cubismo? O cubismo é iniciado em Paris, com os quadros de Picasso e Braque, rompeu com a forma tradicional de representação do espaço na pintura. Bom, o que é importante a gente entender além sobre essas vanguardas europeias? Bom, as vanguardas europeias vieram como uma quebra de paradigmas, como uma ruptura com a tradição, tá? Então, visando isso, os cubistas criaram um tipo de pintura que abandonava a perspectiva única, aquela tradicional, quebrava essa perspectiva única, essa perspectiva tradicional e trazia múltiplas perspectivas que decompunham as figuras. Então, representa a fragmentação, formas geométricas, perspectiva multifacetada, captura vários ângulos de um mesmo objeto. É uma ruptura com a tradição. Bom, futurismo. Futurismo foi um movimento artístico que surgiu em 1909 com a publicação do Manifesto do Futurismo, assinado pelo poeta Filippo Tommaso Marinetti. O futurismo consistiu numa reação violenta contra o passado e, ao mesmo tempo, na exaltação dos aspectos dinâmicos da vida no século XXI, como a velocidade e a mecanização. Os poetas e pintores futuristas tentavam flagrar o movimento e a simultaneidade dos objetos. Eles valorizavam a guerra, eram misóginos e aproximaram-se do fascismo. Agora, bom, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. A principal característica do expressionismo é o quê? É o exagero, é o exagero. Essa é a principal característica do expressionismo. O expressionismo foi um movimento de vanguarda na Alemanha, é, cujas origens remontam ao século XIX. No seu sentido amplo, caracteriza a arte voltada para a expressão da vida interior. Então, é a arte voltada para a expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser e se manifestam pateticamente. Valoriza o expressionismo valoriza os mitos, os sonhos, tudo aquilo que escapa do controle lógico do homem. Distorcem intencionalmente as formas com traços violentos e deformações que os aproximam da caricatura, do grotesco. Certamente vocês já devem ter visto aquela figura, aquela obra do Edvard Munch, como é que é mesmo o nome? O Grito. Essa obra, não sei se você se recorda, depois você pode até dar uma pesquisadinha para lembrar, O Grito de Edvard Munch. Tem um céu avermelhado, e esse céu avermelhado lembra a aurora, o crepúsculo, mas também lembra o sangue. Parece que está tudo sangrando. Então é o exagero, né? É a expressão do interior. O dadaísmo, vamos lá. O dadaísmo surgiu como uma manifestação de um grupo de artistas de diversas nacionalidades. E um deles, o Tristan Tzara, foi responsável pela escolha do nome. Ele disse: Dada não significa nada. Essa frase sintetiza o espírito do movimento, contestação de todos os valores tradicionais, abandono de todas as formas convencionais de significação. Os dadaístas fizeram uso do nonsense. O que é isso? É o não sentido, o absurdo. Por exemplo, poemas compostos de sons que não formam palavras, dos detritos cotidianos, de objetos vulgares, um urinol, por exemplo. Bom, então, o dadaísmo, ele representa uma forte rejeição à tradição, certo? Para vocês terem uma noção, rapidamente, se eu não me engano, foi assim que surgiu esse nome do dadaísmo. Eles pegaram, assim, vários recortes de papel, de jornal, de revista, e sortearam, assim, aleatoriamente, as letras e resultou em dadaísmo. Foi assim que surgiu o nome dadaísmo. E o surrealismo? O surrealismo iniciou em Paris, ele propunha a arte do inconsciente, da escrita automática, sem o controle da razão, com exploração do universo do sonho e da imaginação delirante. Uma ideologia anti-burguesa e socialista. Então, vai tratar de psicanálise, sugestividade, imagens oníricas, imagens dos sonhos, imaginação delirante, exploração do universo do sonho.